É hora de você curtir Essência na Cozinha, aqui na RBV Rádios. Oferecimento de Vinícolas Água, desde 1962, entregando aos seus clientes o prazer de beber um bom vinho. E Supervisa Supermercados. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição da Essência na Cozinha. Nelson, boa tarde. Boa tarde, Ernesto. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Pessoal, vamos hoje para uma Essência na Cozinha, assim como na outra edição, em 2025, típico de festa junina, né? Isso aí. Para esse ano a gente trouxe uma proposta um pouco diferente, não um prato principal, vamos dizer assim, mas para essa pegada Copa do Mundo, festa junina, é uma ideia de um petisco, vamos dizer assim, é um pastel de paçoca de pinhão. Então é uma receita que a gente já fez aqui anteriormente, a gente vai revisitar ela, vai trazer ela numa proposta mais um petisco, um aperitivo para agora a época de jogos e também para as festas juninas que tem aí na região. Isso mesmo, então aí é para você que está aproveitando esse momento aí, o finzinho quase da Copa do Mundo de 2026, é um momento também aí onde o pessoal procura pratos mais fáceis, né, Nelson? Exatamente, isso mesmo. A gente vai utilizar aqui uma massa de pastel já pronta, então não tem esse tempo de preparo da massa que demanda um pouco de tempo. Aqui a gente vai fazer a paçoca de pinhão, a gente vai preparar ela do zero, mas muitas vezes o pessoal faz em excesso, né, esse preparo, então ele pode utilizar para fazer o recheio no dia seguinte ou numa outra oportunidade. E aqui também a gente vai trazer com a paçoca de pinhão, mas pode ser feito com entrevero também, que fica uma ideia diferente e também um aperitivo super legal agora para essa época. E assim, ó, não vamos ter só o pastel, né? Isso mesmo. Como é uma receita mais tranquila, vamos dizer assim, a gente trouxe uma sobremesa também, que vai ser um bolo de milho com goiabada. Também um prato típico dessa época, né? Exatamente. E a gente pode perceber, para você que está acompanhando a gente pelo YouTube, que, como diríamos no meme atualmente, teve alguém que não viu o grupo do WhatsApp, né? Temos uma pessoa típica de festa junina, outra pessoa que errou o armário, mas está tudo certo. Alguém esqueceu a roupa. Alguém esqueceu a roupa. Nelson, para quem está nos acompanhando, o que o pessoal precisa ter em casa para preparar a paçoca e o pastel, inclusive além da massa, né? Isso aí. Então, para a gente fazer a paçoca de pinhão, a gente vai ter aqui, então, a carne moída, bacon, cebola, a gente vai utilizar também um queijo mussarela para dar aquele puxa-puxa. O pastel tem que ter um queijinho junto, né? Cebola, a massa de pastel já pronta, como a gente havia conversado anteriormente, e também a gente vai utilizar cheiro verde picadinho para finalizar. E é claro, esquecemos o principal, né? Isso mesmo. Aqui a gente tem já o pinhão pré-cozido, já está descascado, a gente vai processar ele ou triturar no liquidificador e vai fazer a paçoca de pinhão para podermos fazer o pastel depois. Isso mesmo. Então, para você que está nos acompanhando, a gente lembra sempre que a gente está aqui com o patrocínio de Supervisa Supermercado, a maior rede de lojas aqui da nossa região do Meio Oeste, e também de Vinícolas Água. Daqui a pouco a gente vai falar dos vinhos também para harmonizar com esses pratos. Nelson, vamos ao preparo? Vamos lá. Isso mesmo. Eu volto daqui a pouquinho no momento melhor aqui, que é o momento de degustar. Então, pessoal, para iniciar a receita, a gente vai colocar aqui um fiozinho de óleo ou azeite, o que vocês preferirem. E agora a gente vai entrar com o bacon. Então aqui a gente vai deixar o bacon até ele dourar levemente. E agora aqui então, enquanto o bacon frita, a gente vai cortar a cebola em cubinhos. Então aqui a gente já tem a cebola picadinha em cubos, agora a gente vai cortar o cheiro verde.
Pessoal, dando sequência então aqui a nossa receita, agora que o bacon já está frito, a gente vai adicionar a carne moída. E a gente vai deixar aqui para acertar o sal dessa preparação somente no final, porque o bacon já é bem salgado, então a gente, para não correr risco de deixar a receita muito salgada, a gente deixa para fazer essa parte de finalização de tempero somente no final. Então, pessoal, como a gente falou anteriormente, a gente pode fazer o pinhão triturado tanto no liquidificador quanto no processador ou no moedor de carne também. A gente vai utilizar aqui o liquidificador para fazer essa etapa. Agora então que a gente tá com a carne refogada aqui já e o bacon também, a gente vai adicionar a cebola. Caso você goste, pode colocar um alho poró, um alho também trituradinho também fica bom. A gente vai utilizar aqui somente a cebola. Então, dando sequência aqui, a gente vai colocar o pinhão trituradinho. E agora então aqui a gente tem a nossa paçoca de pinhão já pronta, já colocamos o pinhão, todos os ingredientes, e agora a gente vai finalizar com o cheiro verde. Aqui a gente está utilizando salsinha e cebolinha, mas quem gostar pode colocar coentro também. Então, como eu falei anteriormente, a gente deixa para temperar e acertar o tempero aqui no final. A gente vai adicionar aqui sal e também pimenta do reino. E o tempero aqui é a gosto. Caso queiram colocar algum outro tempero também da preferência de vocês, podem ficar à vontade. A gente vai deixar o mais neutro possível para que tenha mesmo o sabor do pinhão e dos demais ingredientes que a gente colocou aqui. Então agora aqui, depois de misturado, a nossa paçoca de pinhão aqui está pronta. Já poderia ser servida assim, com pão ou com um prato principal, com arroz, uma salada. Mas a gente vai fazer o pastel. O pastel já pronto. E agora a gente vai começar a rechear eles aqui. Então eu vou mostrar para vocês como que é a forma de fazer. Cuidado sempre com a parte do plástico, deixem para a parte de baixo. A gente vai colocar uma colher de sopa aproximadamente da paçoca de pinhão. E um pouquinho de queijo mussarela ralado. E agora é só fazer com os demais. E obviamente eu não faria isso sozinho, então agora o Ernesto vai vir aqui para me ajudar para a gente finalizar e fazer esses pastéis aqui para posteriormente a gente fritar. Com a meu espaço de fala aqui agora, que eu falei que eu vou estar só na parte boa. Obviamente não poderia deixar assim, né? Então mãos à obra, temos uma e assim, bastante massa para fechar aí. Quando a gente vai fechando, é um ponto que é, acho que importante, que é a quantidade da paçoca e do queijo que vai dentro. Porque você também não pode colocar muito, senão o pastel vai estourar na hora de fritar. Assim, então assim, uma coisa que que eu fiz aqui, a gente tira o ar do pastel, né, para que na hora que for fritar não estoure. Então não pode ser tanto assim, pode tirar um pouquinho, porque senão vai ficar difícil de fechar depois. Então sempre pega uma colher bem rasinha aqui da paçoca. Eu acho que esse aqui é o ideal. E um punhadinho, bem pouquinho de queijo aqui. Não pode ser generoso. Isso. Lembrando que assim, o pastel é de paçoca de pinhão. Se a gente colocar muito queijo, eles vão brigar o sabor. Então até fecha aqui, acho que na mão fica mais fácil que na tábua ou na mesa. Tira bem o excesso de ar aqui e vem e vai fechando com o auxílio de um garfo aqui. E daí agora é só fazer isso com todos os demais, super tranquilo e fácil e rápido.
pessoal, para a gente fazer a parte da sobremesa, né, da nossa festa junina, a gente vai utilizar aqui uma lata de milho verde, uma xícara de óleo, uma xícara de leite. Vamos aproveitar também já colocar o açúcar, uma xícara e meia de açúcar. E agora, por fim, a gente vai colocar 4 ovos. Então, pessoal, essa parte agora aqui a gente vai bater muito bem até fazer uma mistura bem homogênea. Agora, então, aqui a gente bateu a mistura aqui de milho com os demais ingredientes. A gente vai adicionar 2 xícaras de farinha de trigo e, se precisar, a gente coloca mais depois. Então agora a gente vai colocar o fermento. A gente vai utilizar 1,5 colher de fermento. E agora aqui a gente vai bater rapidamente para o fermento não perder o poder dele, então é extremamente rápido. Então agora a gente vai transferir essa mistura aqui para a assadeira, já untada com óleo. A gente vai colocar aqui metade dessa quantidade. E a gente vai adicionar a goiabada aqui, que a gente polvilhou ela com farinha de trigo. E agora a gente vai colocar o restante da massa do bolo. E agora aqui a gente vai colocar esse restante de goiabada. Como ela é uma massa que fica um pouquinho mais firme, dá pra, com o auxílio dos dedos, afundar ela para que não queime na hora de assar. Então, pessoal, aqui a gente colocou então a última camada de goiabada. Agora a gente vai levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutos, 50 minutos, vai depender muito do forno, tá? E sem o dourador ligado. Chegamos no melhor momento, que é o momento da gente provar o prato, Nelson. É totalmente diferente do que a gente já fez, né? Isso aí, normalmente a gente sempre faz um prato de sentar, comer com garfo e faca, e para essa proposta a gente fez uma ideia diferente, que é utilizar uma receita típica de festa junina para trazer para uma forma mais um aperitivo, né, alguma entradinha, vamos dizer assim. Então a gente trouxe hoje um pastel de paçoca de pinhão com queijo mussarela, que eu acho que vai ser bem legal para essa ideia de festa junina, finaleira de Copa, né, quase chegando no final aí. Eu acho que é uma ideia bem interessante para fazer de receita. Isso mesmo, e para você que está nos acompanhando, lembramos sempre que a receita já está disponível lá no portal rbv.com.br, nas nossas redes sociais e sempre com o patrocínio de Supervisa Supermercado e também de Vinícola Zago. E a gente vai agora provar tudo isso. E Nelson, a gente está falando de pastel, momento de descontração, vai bem também aí bebidas um pouco diferentes do que a gente sempre harmoniza aqui nesse momento. Isso né? mesmo, mas como a paçoca de pinhão também ela tem um sabor marcante, a gente tem um vinho tinto aqui, que a Vinícola Zago nos mandou para essa receita, e eu vou servir aqui para nós. Então, pro pastel de paçoca de pinhão a gente vai harmonizar com o vinho tinto. E também, como a gente tem uma segunda receita hoje, a gente vai utilizar o espumante daí também, né? Certeza. Saúde. E vamos no momento que a gente sempre gosta. Aqui. Eu trouxe 2 ideias de molinho aqui para harmonizar também com o pastel. A gente tem uma geleia de abacaxi com pimenta e aqui um molinho de pimenta tradicional. Então, para você provar aí. O pastel assim, ele quebra aquela tradição de ou pastel só de carne ou pastel só de queijo, porque aqui o queijo, ele... Pastel com queijo sempre é bom, mas os ingredientes, o pinhão, a carne, o bacon ali dentro, ele dá um ganho a mais, né? Isso mesmo. O queijo traz uma liga, vamos dizer assim, para esse recheio. E é claro, o sabor da paçoca fica muito presente.
Então, como é uma época que a gente tá com o pinhão na safra, a gente pode reutilizar ele, né? Muita gente guarda pinhão por algum tempo aí, mas ele dá para fazer em toda parte do tempo também. E é muito saboroso. Além do mais, o pastel é crocante, tem várias texturas, né? Tem o crocante da massa, tem a cremosidade, vamos dizer assim, do queijo e também essas texturas da paçoca. E assim também, né? A gente sempre é acostumado a comer o pinhão, a paçoca de pinhão, ou com pão, torradinha. Com o pastel, ele é um formato a mais que pode ser feito e aproveitado nesse momento, como a gente falou, né? Aí final de Copa do Mundo, reunião com os amigos, esses momentos ele cai muito bem, né? Fica mais descontraído, né? É um momento mais leve, vamos dizer assim, para fazer com amigos, família. Então coloca a mesa, todo mundo fechar pastel, fritar, que eu acho que é uma ideia bem legal para juntar todo mundo também. Bom, chegou o momento da gente para a sobremesa e é um prato típico dessa época também, né, Nelson? Isso aí. Quando a gente conversou sobre o que fazer para a receita junina, nada melhor que um bolo de milho, que eu acho que para mim é uma das receitas que mais combina com essa época e também para fugir um pouco do que a gente fez ano passado. Sim. Então a gente fez um bolo aqui com goiabada e para finalizar a gente colocou um pouquinho de leite em pó para dar mais uma texturinha também e mais um pouco de sabor. Então ele é característico de ser um bolo mais cremoso, né? Porque a gente vai milho, vai também a goiabada, que também traz mais umidade para a receita. E a casquinha ainda fica crocantezinha. Ele fica a junção, né, de um bolo mais cremoso com a parte externa mais sequinha, né? Isso aí. E para harmonizar, uma espumante moscatel. Chegou o momento da gente provar. O interessante dele, Nelson, é que assim, não é um bolo... O milho muitas vezes é relacionado à culinária salgada, né? Isso. E aqui ele tá numa culinária doce, né? Sim, ele é um bolo que fica cremoso, como a gente falou anteriormente, por conta da goiabada e o milho o milho em conserva, ele é mais úmido, então ele traz essa cremosidade para a parte interna e na casquinha ela fica um pouquinho mais crocante. Então é um bolo super saboroso e também ele foge daqueles doces, muito doces de festa junina, né? Que normalmente é tudo muito açúcar, muito adocicado, isso que tem um equilíbrio muito bom de dulçor. E para você que está acompanhando a gente, fica claro o convite para você acessar agora o portal rbv.com.br, tá claro as nossas redes sociais, conferir por lá a receita completa, os itens, materiais que você precisa ter para fazer essa receita especial de festas julinas, nesse vizinho de Copa do Mundo também, é claro, com certeza. E Nelson, receita bem especial e para um momento que o pessoal não precisa de muito tempo, né? Tanto o bolo quanto o pastel. Isso mesmo, é uma receita que é tranquila, faz todo mundo com amigos, com a família, junta a galera e confraterniza e faz uma receita bem legal. Isso mesmo, e é claro, para você que está nos acompanhando, a gente se encontra novamente no mês de agosto. Mês de agosto, espero por vocês. Isso mesmo, então fica por aqui, bom fim de semana, aproveitem, façam a receita, claro, e marque a gente. E ó, saúde. Saúde. Até lá. Você curtiu o Essência na Cozinha, um oferecimento de Vinícola Zago, desde 1962 entregando aos seus clientes o prazer de beber um bom vinho e Supervisa Supermercado.